Amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos ler em Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a seu irmão João, e os conduziu para um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Glorioso Deus, encaminha, Senhor, a tua palavra aos corações aqui presentes e concede-lhes, Senhor, as tuas misericórdias. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus, em muitas ocasiões, nos obriga a usar do nosso espírito para podermos entender o texto que lemos. Aqui também na transfiguração de Jesus é a sua total preparação para o sacrifício na cruz. Por isso, ele escolheu 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os levou com ele para o monte, para que eles testificassem, para que eles vissem a sua transformação espiritual. E lhes apareceu Elias e Moisés. Naquela hora, naquele monte, estava reunida ali a lei, a profecia e a graça. Nós temos isso na igreja. Nós temos certeza de que quando aqui nos reunimos, estamos profeticamente na profecia, porque ouvimos a palavra. Estamos na lei, porque cumprimos os mandamentos de Deus. Estamos na graça, porque somos servos do Senhor Jesus. E Pedro perguntou a Jesus, com a impulsividade de Pedro, ele teve que perguntar a Jesus se Jesus permitiria que ele ali construísse 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e o outro para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não aceitou, e eles então começaram a falar, porque os escribas e os fariseus falavam na volta de Elias. Então o Senhor o responde lá no final do capítulo de Mateus: Elias já voltou e vós não o percebeste. Então eles se lembraram que Jesus falava de João o Batista. Amados, hoje é muito interessante a gente saber que espiritualmente nós estamos revestidos pela presença de Deus, que em todos os momentos em que precisamos, nós podemos ter certeza de que o Senhor está conosco. E nesta noite, aqui estamos falando para vocês: tenham esperança, tenham fé. Nós acreditamos que a transfiguração de Cristo não foi em vão. Quando o seu rosto brilhou aqui na terra, a sua luz se acendeu também no céu. Por isso, nós aqui estamos falando nesta noite em sentido espiritual, porque para pregar com um texto espiritual como este, é preciso que a gente se desligue do nosso espírito e o envolva no texto, para que ele possa nos transmitir, porque como nós sabemos, em todo o texto bíblico tem guardado um segredo e um mistério. Por isso,
nós temos que ter espiritualidade para podermos conduzir a nossa vida sempre no sentido de adoração e louvor ao nosso Deus. A nossa arma é a Bíblia. O nosso consolo é a presença de Cristo. Por isso, amados, que neste momento, João era o apóstolo do amor, o único homem que teve o privilégio de repousar a cabeça nos ombros de Cristo. Pedro era a liderança que Jesus queria para o seu povo. E ele foi forte quando assumiu a liderança do apostolado de Cristo. Tiago era aquele homem que tinha reverência, aquele homem que cuidava do silêncio do povo na hora que Cristo estava falando. Nós temos que respeitar os momentos que nós temos que ouvir a palavra, sem nenhum outro ruído, para que Deus possa agir na vida de cada um. Não vamos tirar a atenção de ninguém, de ouvir e de participar da palavra de Deus, seja ela lida ou falada, que Deus sempre esteve presente, que Deus sempre estará presente em nossa vida. E descendo eles do monte, ordenou Jesus, dizendo, também não conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus recomenda aos 3 apóstolos que não contassem nada do que eles viram no monte a ninguém, porque precisava primeiro que ele ressurgisse dos mortos para que escribas, fariseus e toda aquela multidão acreditasse ser ele o Filho de Deus. É o que nós acreditamos hoje, que só ele tem condições de nos defender, de nos apoiar, de nos salvar de tantas amarguras por qual passamos. Sejam também obedientes, creiam que Deus está presente em suas vidas, creia que Deus não os abandonou, que Deus estará sempre presente na hora das nossas necessidades. Sejam vocês crentes, fiéis e verdadeiros, sejam aqueles que levarão à frente essa obra, para a honra e glória do nosso Deus. Aqui está provado que Deus precisa dos seus servos para a liderança, para a organização do culto que lhe é prestado, para amar, ensinar o amor, como fez o apóstolo João. Por isso João foi julgado e mandado para a ilha de Pátimos, aonde ele declara em alta voz que foi arrebatado em espírito e alcançou o 7º céu. Não é que tenha 7 céus daqui para cima, mas ele alcançou o céu perfeito, porque 7 é o número da perfeição. Então, amados, que nós sejamos também o número 7 para Deus, que nós sejamos perfeitos adoradores, sejamos perfeitos cristãos, obedientes, e através do apóstolo João, vamos aprender que Deus é amor. E Ele nos amou primeiro, mas Deus nos amou primeiro. Amamos a Deus, porque Ele nos ama também. Por isso, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus possa fazer com que o Espírito sempre vigore, que sempre impere em nossas vidas. Conduza-se com honra e com fé, para que Deus possa continuar te abençoando e nos abençoando na nossa caminhada. Sempre oramos por vocês, orem também por nós. Deus nos abençoe, que Deus possa tocar em cada um dos nossos corações e nos tirar a ansiedade na qual estamos vivendo nesse momento. Que Deus os abençoe.